pela disponibilidade para falar para nós. O professor Terra é professor titular no Departamento de Filosofia, na cadeira de Teoria de Ciências Humanas, no Departamento de Filosofia da FEFELET, na USP. Ele tem, enfim, diversas qualificações, mas, dentre outras coisas, ele é membro da coordenação da área de Ciências Humanas na FAPESP, né? Além de vice-presidente da Sociedade de Estudos Kantianos em Língua Francesa, né? Então, um dos autores, já estou contando até que ele tem mais propriedade, é o Kant, né? E o professor Terra também tem uma formação muito boa na questão da epistemologia, né? Ele estava contando, inclusive, que tem trabalhado em relação um pouco a isso, o professor vai me dizer, mas acho que a relação entre as diferentes ciências, né? É um dos projetos. Então, obrigado mais uma vez, professor, e obrigado duplamente, porque eu ainda vou interromper um pouco, né? Ainda vou falar um pouquinho antes de deixar ele falar. Mas obrigado, professor. Podemos fazer assim? Eu faço a introdução e depois o senhor entra? Claro, sem dúvida. No fundo, gente, eu queria... São alguns aspectos históricos da bioética que eu queria retomar, que eu acho que seria legal a gente ter em algum momento do curso, e serviria, então, como uma introdução para o professor Terra depois trazer um ponto de vista mais articulado de questões da ética, né? Então, quem está podendo acompanhar todas as aulas, hoje é a quarta aula de fundamentos filosóficos, digamos assim, do curso, né? E a partir daqui a gente vai tendo aulas um pouquinho mais aplicadas, por assim dizer, né? A próxima aula é sobre consentimento informado e assim por diante, né? E antes de começar o curso, a Regina me perguntou, falou, João, mas qual que é o livro-texto bom para a gente estudar bioética, né? E aqui começa o problema, porque se eu for estudar bioquímica, eu posso escolher um livro-texto bom e está tudo resolvido, né? Talvez se passou a edição, eu pego a nova edição. Mas na filosofia tem uma questão de classificação que é muito delicada, né? Ontem o Marcos falava sobre filosofia analítica, geralmente desenvolvida em língua inglesa, e filosofia continental, com um viés mais histórico em outros países europeus, né? Eu peguei aqui, são algumas correntes de bioética enunciadas como capítulos desse livro de dois espanhóis, Ferrer e Álvares, né, para fundamentar a bioética. Então, nós temos aí a casuística, da qual o Marcos falou ontem, ética das virtudes, comunitarismo, bioética feminista e assim por diante, para dizer que tem um mundo, né? Não vai dar para a gente explorar tudo aqui nesse curso, porque é um curso que a gente também quer dialogar muito com a prática da pesquisa. Hoje a aula do professor Terra vai abordar alguns aspectos relacionados à deontologia e questões gerais aí também de ética, né? Mas só queria mostrar quantas áreas aparecem na discussão da ética, né? Da onde veio a palavra? Eu acho que a gente está aqui na polêmica sobre se a bioética existe enquanto área distinta da ética ou não. O termo se descobriu só nos anos 90, foi empregado num artigo de 1927 de um pastor protestante chamado Fritz Jahr, né? Em um artigo de 1927, o Fritz Jahr considerava, então, o relacionamento ético entre seres humanos e animais e plantas, né? E ele propôs um imperativo bioético, algo que vai estar relacionado ao que a gente vai ver com o Kant hoje, né? O que propôs o Fritz Jahr? Respeite cada ser vivo por questão de princípios e trate-o, se possível, como tal, né? Então, a gente pode encontrar aí nesse imperativo trazido por esse autor, nesse momento de 1927, um momento de reflexão ética que propôs um respeito ético aos animais, né? Esse artigo foi esquecido, como eu disse, ele foi redescoberto em 1990, e, em paralelo, outras coisas foram mais influentes na bioética do século XX, né? Então, um autor importante foi o Van Potter, um bioquímico norte-americano, que escreveu diversos livros, né? Ele teve várias obras importantes, um deles é esse de 1971, Bioética, uma ponte para o futuro, né? Então, o Potter falou sobre bioética enquanto ponte, tanto entre ponte para o futuro, quanto ponte entre a ciência e a ética, entre as ciências naturais e as ciências humanas, né? E eu coloquei aqui que a bioética vem contra uma divisão fato-valor. Em que sentido? O início do século XX, muito positivista,
tentou separar. A ciência se ocupa dos fatos, né, e depois a ética vai se ocupar com o dever ser, né, aquele texto Ciência como Vocação, do Weber, que o Adriano citou na aula dele, tem muitas virtudes, mas ele tem talvez essa questão de fazer uma separação muito clara. Com a bomba atômica, com diversos problemas na pesquisa científica ao longo do século XX, a bioética foi sendo chamada a responder, por assim dizer, a certas questões, né. Um outro autor importante é o Hans Jonas, né, que propôs um princípio de responsabilidade, né? Age de tal modo que os efeitos das tuas ações sejam compatíveis com a permanência genuína da vida humana, né? Ele escreve isso em 1979, um contexto de Guerra Fria, quer dizer, não faria sentido, por exemplo, o desenvolvimento de uma energia nuclear que coloque em risco toda a vida da humanidade, né? Do ponto de vista mais específico da pesquisa, ontem o Marcos Paulo nos apresentou o relatório Belmont, né, que propunha 3 princípios: respeito à pessoa, beneficência e justiça, que foram um pouco a base, né, do principialismo, dos 4 princípios. Eu só queria resgatar, o Marcos comentou esse caso de Tuskegee, né, que consistiu basicamente em 400 pessoas, 400 homens negros sifílicos, deixados sem tratamento, mesmo que o tratamento já existia para que se estudasse a história natural da doença, né? Então, muitas vezes a gente fala das atrocidades da pesquisa nazista, mas infelizmente elas ocorreram em outros lugares do mundo também, em tempos tão tardios quanto até o início dos anos 70, nos Estados Unidos, né? Então, outros casos, né, em 63, o Hospital Israelita de Doenças Crônicas de Nova York promoveu um estudo no qual células cancerosas vivas foram injetadas em idosos doentes, né? E também esse caso de Willowbrook, né, quando a hepatite viral foi injetada em crianças, o termo, né, usado, retardadas mentais, não é nem um termo que se usa, né? Isso que em prol do benefício do conhecimento da ciência. É algo que hoje a gente escuta isso, a gente diz, bom, mas é óbvio que isso não é ético, né? Mas faz o quê? 50 anos atrás, isso ainda estava acontecendo, né? E esse tipo de atitude que a gente hoje sabe ser antiética motivou, então, a formulação de teorias e de códigos. Dentre os códigos, né, eu gostei dessa listagem. Há umas 2 semanas, o professor Samuel Goldenberg, um geneticista, fez uma palestra sobre ética na pandemia. Eu gostei que ele listou dessa maneira, né? Então, os em negrito são algumas coisas que a gente já tinha ressaltado até no código, na ementa da disciplina, e que eu já deixei disponível para vocês lerem na pasta, mas também tem outros documentos, né? Então, são aquelas constituições que buscaram dar alguma diretriz ética sobre como se fazer pesquisa, né? O Código de Nuremberg, muito famoso, né? A Declaração de Helsinki, mais ligada à área médica, está na sua 8ª edição. Eu fui ver, eu descobri que essa edição de 2013 foi assinada em Fortaleza, né? E eles vão adaptando a cada versão, né? Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Diretriz da OMS. E eu queria mostrar algo do Conselho Nacional de Saúde, né? Mais para o final do curso, pessoas que conhecem melhor do que eu, vão falar um pouquinho sobre legislação e regulação da prática de pesquisa no Brasil, né? Mas eu acho interessante essa resolução, uma resolução importante para a bioética, né? A resolução 196 de 1996 do Conselho Nacional de Saúde Brasileiro, que traz que a eticidade da pesquisa implica 4 pontos. E o interessante é a gente ver o que aparece nesses 4 pontos. Primeiro, respeito ao participante da pesquisa em sua dignidade e autonomia, reconhecendo sua vulnerabilidade, assegurando sua vontade, sob forma de manifestação expressa, livre e esclarecida de contribuir e permanecer ou não na pesquisa. Segundo lugar, ponderação de riscos e benefícios, tanto os conhecidos quanto os potenciais, individuais ou coletivos, comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos. Terceiro, garantia de que danos imprevisíveis sejam evitados. Em quarto lugar, relevância social da pesquisa que garante igual consideração de interesses envolvidos, não perdendo o sentido de uma destinação socio-humanitária. Ora, se a gente revisa esses 4 pontos, a gente pode destrinchar aqui os 4 princípios do principialismo do Botian e do Childers que o Marcos expôs ontem, né? Então, aqui a gente está buscando respeitar a autonomia do sujeito de pesquisa, né, que ele determine, por livre, espontânea vontade, o que a gente vai discutir semana que vem,
a participação na pesquisa, que se maximize os benefícios, evite os danos, princípios de beneficência e de não maleficência, e esse item D pode ser interpretado como uma versão do princípio de justiça, uma igual consideração dos interesses envolvidos, né, inclusive com preocupações socio-humanitárias, né. Então, isso para mostrar como até em um documento do Conselho Nacional de Saúde brasileiro há uma influência daquele principialismo que o Marcos nos apresentava ontem, né. Então, o Marcos ressaltou bastante, né, que os princípios de bioética médica foram essa obra aí impactante, que teve 8 edições. Isso é importante porque a cada edição eles vão tentando absorver as críticas e recontextualizar o posicionamento deles, né? Então, eles apresentam os 4 princípios, respeito à autonomia, beneficência, não maleficência e justiça, e eles tentam justificar isso eticamente. É isso que a gente vai discutir um pouquinho hoje, e mesmo os 2 autores, o Beauchamp e o Childress, têm tendências de correntes éticas distintas, né? O Childress tem uma inclinação à deontologia, sobre a qual o professor Terra vai falar. O Beauchamp teria uma tendência utilitarista, né? Então, aqui, hoje a ideia é um pouco que a gente cave quais são as teorias éticas por trás da bioética, né? Vou falar rapidamente sobre o que é o utilitarismo, o que é uma outra corrente, e o professor Terra vai explicar sobre a deontologia, né? Já volto a isso. Então, se tornou muito célebre discutir, principalmente, novamente, num contexto anglófono, de filosofia analítica norte-americana, o problema do bonde, né? Então, digamos que esse bonde da imagem perdeu o freio e está descendo rumo a matar essas 5 pessoas amarradas, né? Você é um sujeito ao lado da alavanca e tem a possibilidade de destinar a alavanca a matar uma única pessoa ao invés de 5. Você deslocaria a alavanca, né? O utilitarista, né, que é alguém que defende uma maximização dos frutos da minha ação, ou seja, é melhor que eu priorize as consequências, vai dizer, já volto a isso, sim, eu devo mudar a alavanca, porque a minha ação vai se constituir enquanto uma ação eticamente boa, desde que ela promova os melhores resultados possíveis, né? Então, na questão da alocação de leitos de UTI em situação de colapso na pandemia, ou alocação de respiradores, o utilitarista vai dizer, o que você quer maximizar em número de vidas? Então, vamos tomar a medida, ainda que seja trágica, que permita maximizar o número de vidas. Ou é tempo de vida, etc, etc. Né? O que pode chocar aqui, talvez, alguém, olhando o exemplo, é o problema da imputabilidade. Quer dizer, será que no momento de eu mexer a alavanca, eu me torno responsável pela morte daquele indivíduo? Né? Então, tem uma problematização que eles fazem depois com o exemplo. Digamos que ao invés de ter uma bifurcação, o bonde está caindo no trilho, 5 pessoas lá amarradas vão morrer, você está em cima da ponte com um sujeito muito corpulento. E se você der uma pequena empurrada no sujeito, ele vai cair e parar o bonde e impedir de matar os outros 5 sujeitos. Você empurraria? Né? E não vale o sacrifício, porque você é muito magro, né? Então você sabe que você não pararia a força do bonde, né? E aí muita gente que antes respondeu, eu não estou fazendo a dinâmica, que é a brincadeira, perguntar quem faria ou não, para não tomar muito tempo, mas muita gente que diz, eu mexeria a alavanca, já diz, eu não empurraria, porque aí eu tô colocando as minhas mãos, manchando minhas mãos de sangue. Puxa, mas o gatilho de uma arma também não é indireto, tal como a manivela? E aí começa toda a discussão, né? Mas o que importa aqui para nós? O utilitarismo é uma corrente de pensamento que pensa em função das consequências. Ou seja, devo realizar ou não uma ação em função de se as consequências vão ser melhores ou piores, né? Tem algumas famílias de pensamento consequencialistas na ética, uma delas é o utilitarismo, que foi desenvolvido por alguns ingleses no século XIX, dentre os quais o Jeremy Bentham e o John Stuart Mill, né? E eles propunham não só que eu avaliasse a ação eticamente em função das suas consequências, como que eu tentasse maximizar os frutos dessa consequência para o maior número possível de pessoas. Então, eles dependem até de um instrumental matemático de matematização. É uma teoria que anda muito junto com a nossa economia hoje, né? Se eu penso na economia, modelo básico, né? Maximizar lucros e minimizar custos, né?
E o que eu vou maximizar? Aí vem a discussão. Será que é possível quantificar a felicidade? Será que é o bem-estar, o prazer? Depois a gente pode discutir sobre isso, né? Inclusive, a gente talvez possa entrar na questão de por que respeitar os animais. O Bentham é alguém que vai dizer, olha, os animais devem ser respeitados porque eles sentem prazer e dor, ponto. Né? É a linha do Peter Singer, um filósofo muito conhecido hoje em dia, que pode ser caracterizado como utilitarista. Ele diz, os animais merecem respeito não pelo seu valor em si, mas sim porque eles são passíveis de sentimento de prazer e de dor. Né? Então, classicamente, até quem chegou a ver os textos indicados para a disciplina, duas escolas fundamentais aí do debate ético são o utilitarismo, que é exatamente esse de julgar as ações em função das suas consequências, e a deontologia, sobre a qual o professor Terra vai falar. Né? O último ponto que eu queria fazer, antes de passar a palavra para ele, é resgatar um tipo de corrente de pensamento que tem uma importância fundamental na história da filosofia e tem ganhado novamente mais terreno na filosofia de língua inglesa ao longo das últimas décadas. Né? É a chamada ética das virtudes, né? Que tem uma matriz aristotélica. O Adriano nos falou semana passada sobre a ética a Nicômaco, de Aristóteles. A base está aqui e depois tem vários autores que têm resgatado isso. O que diz a ética das virtudes? Ela propõe que ao invés de eu ficar discutindo se eu deveria fazer ou não algo, devo mexer a manivela ou não, ao invés de discutir algo universal, nunca mate alguém, ou ao invés de discutir algo das consequências, veja quantas pessoas vão sobreviver em função de uma ação ou de outra, a ética das virtudes tenta olhar para o caráter da pessoa. Ou seja, não o que eu deveria fazer, mas aquilo que eu deveria ser, de alguma maneira. Né? E o Aristóteles se aproxima aqui de um tipo de raciocínio que para os biólogos pode causar infarto, né? O raciocínio teleológico, o raciocínio que aponta para um fim. Né? Porque o Aristóteles vai dizer, as minhas ações estão orientadas para um bem? Qual é a finalidade da minha vida? Né? Esse é o pensamento aristotélico. Né? Então, para a ética das virtudes, mais do que encontrar regras ou princípios, eu deveria ter exemplos. Né? Então, por exemplo, para um médico, mais do que ter uma regra, reanime ou não reanime alguém numa situação de parada cardíaca X ou Y, talvez seja mais importante para o médico ter feito uma residência com um médico que tinha uma relação de confiança médico-paciente fundamental. E por uma espécie de saber implícito, o médico acabou ganhando algo, que é essa coisa um pouco, talvez, menos explicitável que a virtude, que o ajuda a agir eticamente em situações semelhantes. Né? É claro que é uma teoria, às vezes, um pouco delicada, né, quando a gente conversa com cientistas, porque ela é menos facilmente trazida para regras. Né? Tem o nosso colega Lucas Petroni, não sei se ele chegou a conectar, mas ele estuda com um professor que, quando esse professor apresenta essa teoria das virtudes, um professor da Universidade de Yale, ele cita o Louis Armstrong, aquele músico, dizendo o que é o jazz? E parece que o Louis Armstrong uma vez disse, se você tiver que perguntar, você nunca vai saber. Né? Então, uma provocação, né, talvez para situar a ética das virtudes, no sentido assim, é uma corrente talvez um pouco mais dificilmente explicitável quanto aos seus critérios racionais, né? Mas eu quis trazer porque é uma corrente que tem ganhado importância aí nas últimas décadas, ao longo daquela grande lista que eu apresentei no slide. Né? Então, aqui eu coloquei o nome de um podcast feito pela Universidade de Michigan, de que não há resposta simples na bioética. Né? Isso acho que já está dando para a gente ver ao longo dessas primeiras aulas sobre filosofia, e espero, então, que hoje, pelo menos, a gente consiga ver um pouco melhor o terreno em torno do qual a gente está debatendo. Então, queria passar a palavra ao professor Terra, mais uma vez agradecendo pela participação, pela generosidade de participar do debate. Bom, boa tarde. Eu gostaria muito de agradecer ao professor João Cortese e poder falar no Instituto de Biociências. Né? Eu, desde muito cedo, tenho relações familiares aí com todo esse campo. Né? Eu gostaria de lembrar, né? Quer dizer,
o João Cortés tem aí uma generosidade muito grande, né? Nós trabalhamos juntos montando um curso, né, de humanidades digitais, e que seria um curso que tem um formato semelhante ao de ciências moleculares. Nós chegamos a montar o curso inteirinho, com professores, ementas, mas a universidade, a USP é meio conservadora, né? Estava prontinho, já tínhamos os professores e não foi aprovado, né? Foi uma pena. E era muito interessante, né? Nós tínhamos professores que iam da Poli, né, até a Faculdade de Filosofia, e era um cruzamento aí para pensar o futuro muito interessante, né? Bom, então, e foi fundamental a presença do João e o fato de ele ter feito o curso de Ciências Moleculares, né? Bom, já que a gente não está fazendo, atualmente nós temos discutido muito ética em robôs, ética na matemática e coisas do gênero, né? Bom, eu tenho que explicar que eu não tenho, né, formação em ciências biológicas nem em bioética, eu sou apenas um filósofo curioso, né? Então já quero me desculpar de início, né? Eu estou aqui, como eu disse, pela generosidade do João Cortés, professor João Cortés. Ele acha que talvez as minhas inquietações possam interessar alguém. Eu não tenho muita certeza. Então, eu vou tentar falar pouco, pelo menos, para não perder muito tempo. Bom, a tarefa que ele me deu não é fácil, né? Eu tenho que falar rapidamente sobre a perspectiva deontológica, que é a mais abstrata delas, né? Então, eu vou tentar falar um pouco da deontologia, mas vou tentar localizá-la um pouco, né? E depois eu espero, então, que nas perguntas a gente possa trazer um pouco mais a abstração para o mundo da pesquisa. E, na minha incompetência, eu não consegui entrar com os slides, então o João vai me ajudar. Claro. Inclusive, ele corrigiu meus slides. Não. Um detalhe gráfico. Vamos ver se aparece. Para mim apareceu. Okay. Você viu o primeiro, o seguinte, por favor? Claro. Bom, então, a tarefa que o professor João me deu foi a perspectiva deontológica, né? O termo deontologia, como sempre, né, é derivado do grego, né? Deon, que é dever, e logos, que é ciência. A gente tem, né, o logos em boa parte aí do que se refere ao saber, né? E uma ética deontológica, né, geralmente é entendido como uma ética que reafirma certos deveres, independente da consequência. Então, é o contrário aí do que o João estava falando. O consequencialismo, o utilitarismo está preocupado com a consequência, né? A dimensão deontológica, não, né? Ou seja, há uma prioridade do justo em relação ao bem. Bom, e, digamos, o grande filósofo aí não é, que, na perspectiva deontológica, é o Immanuel Kant. Mas, para poder localizar um pouco a deontologia, ela já é muito abstrata. Então, eu gostaria de começar localizando um pouco na história e nas mudanças socioeconômicas. Então, vamos dar uma volta para trás, meio rápida. Não é? A questão da deontologia, ela se inscreve na modernidade. Modernidade aí entendida do ponto de vista sociológico, né? E voltamos para o sociólogo que o Sr. João acabou de citar, que é o Max Weber, né? Eu vou fazer de maneira muito esquemática, né, a dimensão que interessou para o Weber, né, da modernidade. Se nós lembrarmos aí, né, de uma catedral gótica, nós temos o entrelaçamento, né, de religião. É lá que se dá a formação ética, claro, a religião, é evidente, né, mas também onde está
a arte, onde está a estética. Nós temos o canto, as representações, as mesmas imagens, não é? Que tenha uma dimensão religiosa. E o próprio saber. O saber estava, em última instância, não é? Nas escolas vinculadas às catedrais. Então, se nós pensarmos numa catedral gótica, não é? Nós temos um entrelaçamento, não é? De ciência, ética, estética, arte e religião. Olha, para o Weber, o que ocorreu na modernidade? Ele chama de separação das esferas culturais. Né? O que é isso? Né? Foi um processo conflituado, né, de separação de elementos culturais em relação à igreja e em relação à teologia. Então, só dando exemplo para ser rápido, se nós pensarmos na ciência, o que ocorre? Quando a ciência começa a ter leis próprias. Nós temos o processo do Galileu. Né? Aquela fusão de conhecimentos, tradição, leitura dos padres da igreja, da Bíblia, né? E dos saberes, tem um choque. Uma área se desloca dessa totalidade. Né? O Galileu começa a fazer experimentos e o tipo de lei que ele elabora não tem relação com a Bíblia. E pior ainda, numa certa leitura teológica, haveria uma contradição das afirmações do Galileu com a Bíblia. Daí que veio o processo dele. Né? Então, veja, à medida que a ciência vai se tornando independente e tendo leis próprias, ela entra em choque, né, com os guardiões da teologia. E um dos casos era o próprio heliocentrismo, né? Que na Bíblia tem uma passagem, né, em que Josué estava ganhando uma batalha e ele pede a Deus para segurar o sol, porque eles só lutavam durante o dia. E como já estava chegando a tarde, né, Josué poderia perder a batalha. Agora, como Deus segurou o sol, continuou o dia. Ele conseguiu ganhar a batalha. Então, numa leitura literal da Bíblia, né, o Josué pediu para Deus segurar o sol. Ora, portanto, é o sol que gira em torno da Terra. Então, uma afirmação de geocentrismo estaria errada. Então, veja, é claro que depois o próprio Galileu está dizendo, não, a Bíblia não pode ser lida literalmente. E aí, é claro, né, nós temos toda uma história. Mas veja, então, esse primeiro exemplo, a ciência começou a ter leis próprias, entrou em conflito, né, porque ela está quebrando aquela totalidade medieval. Né? E além do lado cultural, tem também as instituições. Lentamente foram surgindo as academias de ciências, bibliotecas, os laboratórios das academias, etc. Bom, agora vou mais rápido. Na arte vai ocorrer algo similar. Não é? Começa a surgir uma pintura laica, um teatro laico, uma literatura laica, e também entra em certo conflito com a igreja, porque a igreja queria manter, não é, um certo controle religioso da arte, que a arte era religiosa antes. Né? A tal ponto que até o século XVIII, na França, os atores eram enterrados do lado de fora do muro do cemitério, e não em Campo Santo. A gente vê o sinal do conflito. Na ética, a mesma coisa. Né? A ética começa a ter o quê? Uma fundamentação laica, independente da teologia. Bom, e o que é mais interessante, que não só a ciência, a arte, elas são independentes da teologia, mas uma é independente da outra. Então, uma ética não vai submeter a estética, a arte não tem que seguir os princípios da ética, nem a ciência. E o fundamento ético também não é um fundamento científico. Cada um deles tem um fundamento próprio. Né? Daí dá o seguinte,
João, poderia passar, por favor, o próximo slide? Isso. Então, na modernidade, nós temos a separação das esferas culturais, não é? Com tensões com as religiões cristãs. Eu estou pondo no plural, porque aí nós já temos um conflito tanto com os luteranos, quanto com os católicos, quanto... Bom, então você tem uma distinção da ciência, ética e estética, e cada uma delas tem leis próprias. Não é? Ora, o Kant é o filósofo que expressa talvez com mais clareza, não é? Essa distinção das esferas. O Kant tem 3 livros principais, não é? Que tem o título de Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática e Crítica da Faculdade de Julgar. Na Crítica da Razão Pura, o Kant vai dar conta dos elementos filosóficos da física do Newton. Na Crítica da Razão Prática, ele vai mostrar como é possível ter leis próprias para a ética. Uma fundamentação da ética independente, né, da religião. Na Crítica da Faculdade de Julgar, ele vai mostrar como que a estética, a arte, tem leis próprias. Agora, aí, bom, acho que não temos tempo, não vamos ter muito tempo hoje, mas isso não significa que ele esteja negando a religião. Não? Ele, inclusive, tem um livro que tem o título A Religião nos Limites da Simples Razão, em que ele vai mostrar que, pela razão, nós conseguimos fundamentar elementos valorativos que estão na Bíblia. Então, não é uma negação da Bíblia, mas aqueles elementos éticos podem ter uma fundamentação racional. Agora, o cristão, além disso, acrescenta a fé. E o crítica aí não significa negação, significa delimitação. A razão pura, ela vai dar condições da ciência, mas vai dar o limite da ciência. A ciência não pode nem provar que Deus existe, nem que não existe. Então, há uma limitação da ciência. Então, a questão da fé é outra. Então, se vocês quiserem, nós temos 4 áreas, 4 esferas, né? E uma não atrapalha, aspas, a outra. Bom, vamos dar mais um passo para chegar na deontologia. Por favor, João, o próximo. Se não é mais a Bíblia, se não é mais uma religião, como que eu fundamento uma ética? Esse é o grande problema. E vai ser o problema de todas as éticas, né? A religião, na modernidade, não mais. A etnia, pode ser. Pode ser os costumes. Olha, nós temos costumes tão variados e tão contraditórios, né, que os costumes de um povo podem ser escandalosos para outro, pode ser considerado crime. Né? O senso comum, digamos, o senso comum de um Guarani e um senso comum de um chinês dos 300 mil anos atrás, a cultura nacional. Bom, e aí a gente pode ir piorando, né? O pior de todos é o Führer, né? Que era o direito e o valor está no líder. Isso, digamos, né, seria a pior solução possível, né? Que era a solução nazista. Né? Bom, então veja, nós estamos numa situação complicada. E veja, assim, colocando dessa maneira, fica claro o problema. Mas nós estamos vivendo uma época em que temos um relativismo muito grande. Né? E aí tem essa discussão. Qual é a consequência de um relativismo grande? Será que nós temos que reconhecer
todas as comunidades diferentes? Ora, tem algumas comunidades que têm alguns hábitos que nós consideramos crime, né? Então, a pergunta é, se não podem ser esses elementos, eu não posso tirar do costume a fundamentação da ética. A raça não pode ser o fundamento da ética, né? Então, o que será? Né? Bom, por outro lado, se nós pensarmos como sair da fundamentação teológica e não cair no relativismo, eu posso pensar em direitos humanos universais. Como é que eu fundamento isso? Não é? Bom, a solução kantiana, o problema que o Kant quer resolver é esse. Não é? E, ora, aí nós chegamos no famoso tal do imperativo categórico, né? Agora, antes de usar os palavrões, vamos fazer o que o Kant elaborou é o seguinte, ele não pode elaborar os mandamentos, que daí nós perguntaríamos, o que fundamenta o mandamento? Então, ele tem que fundamentar na razão. Ele tem que criar um procedimento de testar o elemento moral. De uma maneira não rigorosa, né, eu sempre lembro da minha avó, né, lá em Uberaba, né? Então, ela era uma kantiana. Ela dizia, né, quando tinha um neto maior batendo no neto menor, ela sempre perguntava, você gostaria que fosse o contrário? Você acharia justo ser o contrário? Só porque você é maior, você pode bater no menor? Então, já tem aí, veja, é uma espécie de procedimento para julgar a ação. Ou seja, ela já tem implícito a ideia de universalização. Será que eu posso universalizar o meu comportamento? Ora, se é do mais forte bater no mais novo, não dá para universalizar. Porque sempre pode ter alguém mais forte, né? Então, mesmo o menino mais forte, né, ele não vai universalizar, dizer, sempre o mais forte pode bater no mais fraco, porque vai ter alguém mais forte que ele que bate nele. Então, digamos, o núcleo, né, da questão kantiana é racional, né? Vamos universalizar, né, o princípio da ação. Se der certo, é moral. Se não der, não é. Então, por favor, João, na fórmula filosófica aí, quer dizer, no jargão, vamos ler rápido, mas né, ele é o tal do imperativo categórico do Kant, que é o núcleo da deontologia, né, que é a ideia de universalização. Né? Então, o imperativo categórico é um só, mas com várias formulações. Né? A primeira, haja apenas segunda máxima pela qual possas, ao mesmo tempo, querer que ela se torne uma lei universal. O que é a máxima? É um princípio de ação. Eu tenho que querer que o meu princípio da ação vire uma lei universal sem contradição. Supondo, eu vou elaborar o seguinte raciocínio. Eu vou agir segundo a minha máxima, e a minha máxima é o seguinte, sempre quando eu estiver num aperto, eu minto. Como é que ficaria? Eu ajo segundo sempre que eu estiver em um aperto, eu minto. Eu posso querer que isso se transforme numa lei universal? Transformar numa lei universal, o que seria? Todo mundo, quando está em aperto, mente. Ora, se isso virar uma lei universal, ela destrói a ideia de verdade ou de mentira. Então, ela se contradiz nela mesma. Né? Eu não posso querer, né, que seja a minha máxima, ou seja, o princípio da ação, né, que vire lei universal. Sempre quando eu estiver em aperto, eu minto. Não tem como eu transformar numa lei universal. Ou uma outra formulação. Age como se a máxima de sua ação devesse tornar, por tua vontade, uma lei universal da natureza.
aí ele está querendo dizer, ser mais duro ainda, né? Uma lei que fosse como a natureza. Seria necessário que todo mundo que tivesse em um certo aperto mentisse. Isso é contraditório também, né? Uma terceira que aproxima mais da nossa sensibilidade. Age de tal maneira que tomes a humanidade, tanto em sua pessoa, quanto na pessoa de qualquer outro, está errado ali, né? Sempre ao mesmo tempo como fim, nunca meramente como meio. Tirando a complicação filosófica, o que está dizendo? A pessoa é um ser racional. E nós estamos, então, querendo encontrar uma base racional para fundamentar a ética, né? Então, tem um elemento de humanidade em todas as pessoas. Então, eu vou agir de tal maneira que eu vou pegar esse elemento de humanidade, né, tanto na própria pessoa quanto na pessoa dos outros, sempre como ao mesmo tempo como fim e nunca meramente como meio. O que ele quer dizer com isso, né? O ser humano é fim em si mesmo, né? Olha a frase que está no fim. Ser racional como fim em si mesmo. Não é? Isso é um elemento fundamental aí da ética deontológica, né? O que significa isso? É que a pessoa tem uma dignidade própria. Uma pessoa pode tratar a outra como meio, sim, mas não só como meio. Por exemplo, se eu peço para alguém consertar minha janela, eu estou tratando como meio. Ele é uma pessoa e, para mim, ele está o quê? Cumprindo uma finalidade. Agora, eu tenho que tratá-lo ao mesmo tempo como fim. Eu posso pedir para ele consertar a janela, ou porque é meu amigo, ou porque eu vou pagar alguma coisa, uma coisa justa. Agora, se eu tratasse só como, né, como meio, eu poderia escravizá-lo, por exemplo. Ter escravo para consertar minha janela. Mas o Kant diz, não. Sempre eu tenho que tratar ao mesmo tempo como fim e nunca meramente como meio. Então, na filosofia ideontológica, o elemento de humanidade e de pessoa é central, né? E são pessoas de direito, que têm possibilidade de ter direitos, né? Então, veja o que a formulação deontológica está pretendendo, né? É encontrar uma maneira de fundar os deveres de maneira racional. E isso aí é central, então, para a dignidade da pessoa humana. E isso é possível, então, fundar a ideia de direitos humanos. Porque é o direito o quê? Da humanidade em cada pessoa. Todas as pessoas têm que ser tratadas, têm que ser respeitadas como pessoa, como fim, mesmo que elas estão fazendo alguma coisa como meio, né? Então, em suma, essa é a ideia de universalidade, né? O Kant, num texto sobre a paz perpétua, ele diz: se os direitos de qualquer homem forem feridos em qualquer lugar do globo, ele é sentido em todos os lugares. Então, essa ideia de universalização, né, fundamenta a ideia, né, de um direito universal, um direito da pessoa. Bom, não vale a pena entrar nas questões técnicas, né? Eu só queria chamar a atenção para uma coisa rápida, que é o seguinte: a grande crítica ao Kant é que ele não leva em conta muito a consequência. Tem que fazer, acabou. Bom, e aí, como o João estava dizendo, nas disputas filosóficas e éticas, as correntes vão mudando um pouco e vão tentando escapar da crítica, né, que é feita. Então, eu só queria ler para vocês uma frase, não vão parar nisso. O próximo slide, por favor. Isso. Habermas, Jürgen Habermas, é um filósofo contemporâneo que desenvolve a deontologia. E para tentar responder à crítica
da consequência, ele formula um outro imperativo categórico. Toda norma válida tem que preencher a condição de que as consequências e efeitos colaterais que previsivelmente resultem de sua observância universal, para a satisfação dos interesses de todo indivíduo, possam ser aceitos sem coerção por todos os concernidos. Então, o que é? É a universalização do Kant, mas está dizendo, ora, a consequência da ação tem que ser levada em conta em todos que estão implicados naquela ação. Então, ao mesmo tempo, eu tenho um procedimento racional, só que daí, não vamos entrar nisso, é só indicando que para ele vai ser uma ética do discurso, ou seja, na filosofia contemporânea, a dimensão do diálogo e do discurso é fundamental. Então, ele tem o quê? Uma dimensão comunicativa da ética. Vai levar em conta, né, a discussão e a busca de consenso e a negociação, né, dos envolvidos. Bom, então, acho que eu até falei muito, mas é demais. Então, mas é isso, né? O João me deu essa tarefa de dizer, ora, existe um certo tipo de ética, né, que tem um fundamento racional, né, criando um procedimento para testar, né, as nossas máximas, ou seja, os nossos princípios de ação. Bom, agora, como filósofo curioso, ignorante aí, eu queria terminar colocando uma questão, né? Como que a ética, a bioética é fascinante, e a questão da pesquisa biomédica é fascinante, e como que a ética vinculada com a pesquisa biológica envolve muita coisa. Então, o último slide, só para que o João fez para mim, que ficou bonito, o meu estava todo bom. Veja, a bioética está com vários, estou chamando de campos de tensões. Né? Por quê? Veja, nós temos, assim, mais de uma escola ética. E elas vão se transformando de acordo com os desafios. Agora, por outro lado, você tem códigos profissionais que são levados em conta. E o direito positivo, o direito existente de um país. Então, nós temos a complexidade de problemas que articulam a ética, os códigos profissionais e o direito. Né? Então, num país, por exemplo, que você tem a possibilidade legal de interromper a gravidez, o próprio código profissional muda. Então, nós temos... Ou seja, a bioética está envolvendo, ou a ética médica, se quiser, não tanto a bioética, né? Mas vamos trabalhar as duas com uma certa proximidade, né? Apesar de serem distintas. Né? Então, ou se no direito, pode ter... Eu não sei se continua existindo ainda. Eu me lembro quando o Jânio era prefeito, ele proibiu o experimento com cães lá no INCOR, não foi? Que tinha uma pesquisa sobre coração que usava cães lá no tempo que o Jânio era prefeito. Então, quer dizer, veja, o direito positivo pode ter uma influência aí na ética médica, né? E, por outro lado, o código profissional. Bom, e o que é mais interessante também? Que, dependendo da exigência ética, nós podemos ter um movimento para mudar o direito positivo. Então, houve um debate ético muito interessante sobre células-tronco. E uma parte que era favorável à pesquisa de célula-tronco, o que fez? A Mariana Zardes, por exemplo, ela foi no parlamento, lá no Congresso, para tentar mudar a lei. Então, às vezes, por uma questão ética, você vai o quê? Tentar mudar o direito. Então, há um debate, né? O direito é importante ser levado em conta, mas tem hora que a própria ética
força um pouco a mudança do direito. Isso de um lado. E de outro, as inovações científicas e tecnológicas. Elas estão colocando novas questões a todo tempo. Né? Agora, o interessante, né, é que a biologia virou um campo das grandes questões éticas. Né? Depois da Segunda Guerra, logo depois, era a física. Né? A bomba atômica levou as questões éticas serem fundamentais lá. Né? E daí, veja, temos assim, nós temos questões éticas, né, com a bomba atômica, mas temos também a mesma energia nuclear, ela possibilitou N equipamentos de pesquisa médica e de diagnóstico. Então, veja, é complicado isso, né? Como é necessário ter uma formação científica para poder avaliar direito à tecnologia e relacionar com a ética. Né? Então, uma simples recusa das inovações científicas e tecnológicas vai ser um desastre. Então, como separar, né? O que é um uso absolutamente desastroso da ciência e da técnica, né? E o que não é? Acho que a energia atômica é muito interessante. Né? E hoje não. Né? O ponto, talvez, mais forte, né, está na biologia, porque foi um desenvolvimento enorme nos últimos tempos. E se nós colocarmos a ecologia junto, aí vira realmente o grande debate. Né? E nesse debate, nós temos esses campos de tensões e temos os desafios. Né? Então, esses desafios são contínuos. Né? E não só. Nós temos os desafios também das mudanças sociais e econômicas. Né? Então, quando vem uma pandemia, começam a surgir umas questões éticas interessantes, né? Ou terríveis. Né? Quando você tem, feito no Rio de Janeiro, quando todas as UTIs estavam lotadas, menos, e alguns hospitais privados não. Então, seria ético deixar um paciente morrer porque ele não tinha uma UTI num hospital privado? Veja, dependendo da ética, você diz que sim, dependendo que não. Mas, veja, eu só quero insistir, né? Como que um leigo feito eu acho fascinante a bioética, né? Porque ela é uma confluência, né, de saberes para desenvolver a questão, né? Que, é claro, tem uma certa ética, tem os códigos profissionais, você tem a Constituição da República, o direito penal, e tem isso, né? Uma parte da discussão, sei lá, sobre célula-tronco era muito ruim, por quê? Uma parte porque tinha uma ignorância sobre a ciência. Né? Houve uma ideologização, né, na discussão, sem levar em conta, né, o conhecimento científico e tecnológico. Não dá para discutir as questões de fronteira da ciência. Né? E são elas que balançam o lado de cá. Né? Esses desafios, né, criam uma certa instabilidade no campo das tensões. Né? Então, já falei muito. Acho que aí nós temos uma série de questões interessantes. Né? Eu sei que a partir da próxima aula as questões vão ser mais focadas, né? Mas eu acho que vale a pena a gente não esquecer dessas, eu acho. Né? É só isso. Né? E como que, né, as questões éticas não são resolvidas para sempre. Né? Por quê? Porque nós temos desafios novos o tempo todo. Né? As inovações científicas e tecnológicas não param. Né? E nós estamos no campo privilegiado das grandes mudanças. Né? E o número de questões difíceis, né, para usar o termo do direito, né, os casos exemplares, estão surgindo a cada dia. Né? Antes era um negócio meio bárbaro, feito os exemplos que o João deu, de injetar alguma coisa. Né? Agora é mais complexo. Né?
O que pode ter de terapia genética? Tem um, não é? O que é a pessoa humana? Não é? A terapia genética vai até onde? E onde ela vira terapia e vira escolha genética? Não é? E aí vai. Quer dizer, eu não vou... A quantidade de questões, a biologia, né, é o campo onde surgem as grandes questões éticas relativas à pessoa humana. Olha, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de participar dessa aula. Obrigado.